Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Helena Martins, psicóloga clínica, e hoje eu tô aqui no canal da Express para falar um pouquinho sobre dietas restritivas e ansiedade. Acho que esse é um tema de grande importância, porque muitas pessoas, apesar de não terem um transtorno alimentar, não terem um diagnóstico, por exemplo, de compulsão alimentar, de bulimia, de anorexia, elas têm sim uma relação muito difícil com a comida. Uma relação que muitas vezes vem de anos de dietas, de engorda, emagrece, e não conseguem estabelecer uma relação saudável com a comida, e isso acaba gerando um sofrimento. Porque, querendo ou não, a alimentação é algo que acontece todo dia, várias vezes por dia na nossa vida. Então, isso ser uma fonte de sofrimento ou de dificuldade prejudica muito a nossa qualidade de vida. Se a gente pensar, quantas vezes a gente come por dia, todos os dias, tem gente que não consegue parar de pensar nisso, que só pensa nisso, que a alimentação acaba se tornando um peso no dia a dia. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre como muitas vezes dietas restritas que acabam aumentando a nossa preocupação, o nosso peso em relação à alimentação, podem ser uma fonte importante de ansiedade e que não necessariamente precisa ser dessa forma. Claro, quando a gente quer emagrecer, quando a gente tem um objetivo estético, ou quando a gente tem um objetivo de tratamento de alguma doença, ou mesmo para um estilo de vida saudável, é ilusão a gente achar que a gente não vai ter uma restrição. Mas a gente precisa principalmente analisar o significado da palavra restrição. Restringir não necessariamente é algo negativo e que precisa ser pesado. Restrição significa apenas que eu não vou poder, claro, exercer a minha liberdade plena na alimentação. Eu não vou poder comer tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser, na quantidade que eu quiser. Mas isso não significa que uma dieta, que um estilo alimentar em que tem uma restrição precisa ser pesado. A gente tem muitas formas de dieta hoje em dia e todas dão resultado. A gente tem a low carb que restringe e não elimina um grupo alimentar que é o carboidrato. A gente tem a low fat que restringe a gordura e não o carboidrato. A gente tem o jejum intermitente, que é uma estratégia na qual você restringe o período em que você come. Você tem, por exemplo, a dieta flexível, a dieta dos pontos, que você restringe o número de calorias diárias, mas você não restringe nenhum grupo alimentar. Então, a gente tem várias formas, e por isso que hoje se fala da importância de adesão, porque o mais importante é a gente pensar que qualquer dieta pode levar a um bom resultado desde que você tenha uma adesão a ela. E a adesão a longo prazo, gente, é algo que só acontece quando aquilo não é um sofrimento. Ninguém consegue ficar em sofrimento por muito tempo a longo prazo. E a ilusão é a gente achar que a gente vai fazer uma dieta, vai ter um resultado e vai poder voltar para o que estava antes e não perder esse resultado. Por isso que hoje se fala tanto na ideia de adesão e que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Então, o que a gente vê muitas vezes são pessoas querendo seguir, eu quero seguir dieta tal porque tem mais resultado, eu quero seguir a dieta tal porque a fulana faz. Mas talvez para fulana aquilo sirva e para você não. E talvez, se você tentar fazer igual a fulana, isso vai te gerar um sofrimento tão grande que você não vai conseguir manter. E aí você vai se desmotivar achando que dieta não é para você. E talvez seja simplesmente a dieta daquela pessoa que não é para você. Mas para você, outra funciona. Então, se a gente pensar a restrição como algo que é simplesmente não exercer a liberdade total, isso fica mais leve. Por que não exercer a liberdade total? Isso a gente faz em várias áreas da vida. Vou dar um exemplo. Vamos supor, se eu tenho que acordar às 6 horas da manhã e eu volto do trabalho às 9 e durmo às 10, eu tenho uma restrição de sono, porque eu não posso dormir o tempo que eu quiser. Eu tenho que dormir entre aquele período. Não necessariamente isso gera um sofrimento. Outro exemplo que me veio à cabeça agora. Se eu trabalho das 8 às 5, eu também não tenho plena liberdade de fazer os meus hobbies, de ler, de assistir TV o tempo todo, porque eu tenho uma restrição do meu tempo para lazer, já que eu trabalho. Então, o que é engraçado é que a gente colocou restrição como uma palavra de peso, mas na verdade a nossa vida está o tempo todo restrita. Eu não posso sair da rua e fazer o que eu quiser em relação às pessoas porque eu vou ser presa. Isso é uma restrição, de algum modo, significa que eu tenho que me adequar a determinadas normas. E tudo bem, isso não me gera sofrimento. Então, o que a gente precisa encontrar na alimentação
é uma forma da gente viver e da gente conseguir, claro, se restringir algumas coisas que sejam importantes para a gente ter o nosso resultado, mas sem exagero. Porque muitas vezes a gente faz exageradamente uma restrição e é isso que gera o sofrimento. Porque daí, junto com essa restrição exagerada, vem os efeitos colaterais. Uma socialização, por exemplo, uma festa com os amigos se torna um foco de ansiedade, porque você sente que você não pode comer, porque não vai ter a comida que você pode comer. Uma viagem se torna difícil, porque daí você não vai conseguir contar as calorias do jeito que você geralmente faz e tudo mais. Então, a grande questão é como que a gente lida com essa restrição e o quanto que essa restrição é um peso ou não para a gente levar. Porque o mais importante é você conseguir aderir à sua dieta, conseguir fazer com que essa ansiedade não seja constante, não esteja presente o tempo todo. É claro que se a gente vai fazer uma mudança na alimentação, se a gente vai mudar um estilo de vida, é uma mudança. Então, geralmente, mudanças podem sim gerar uma ansiedade, porque a gente não tem certeza das coisas, é algo novo. Isso é natural. Mas o que não dá é para você ter uma dieta, que é algo que você vive todos os dias, porque como a gente disse, a alimentação é algo que acontece todos os dias, você ter uma dieta que é o foco da sua ansiedade, que te gera muito sofrimento. Porque senão isso vai te prejudicar. A longo prazo você não vai conseguir manter, você não vai conseguir seguir isso por muito tempo. E aí muitas vezes, inclusive as pessoas acabam usando a comida como uma válvula de escape para a frustração de não ter conseguido seguir a dieta. E isso vira uma bola de neve. Então, o que eu sugiro é que você faça uma reflexão a respeito de como está a sua relação com a alimentação hoje. O quanto que você escolhe seguir uma dieta enfim, porque você segue alguém que faz ou porque fulano falou que essa dieta é a melhor. Porque eu acho que o que falta é a gente olhar para o nosso estilo de vida, olhar para a gente e ver, bom, eu tenho esse objetivo, que pode ser genuíno, claro, você quer emagrecer, você tem que emagrecer, ou você tem que tratar de uma doença que você precisa ter uma mudança de estilo de vida, isso é genuíno. Mas olha para você, olha para o seu estilo de vida e procure uma dieta e um profissional que encaixe o seu objetivo dentro do que é possível para você na sua rotina. Porque não precisa ter uma restrição exagerada para ter resultado. Não precisa ter um sofrimento exagerado para ter resultado. A longo prazo, você pode dar pequenos passos e fazer isso com muito mais leveza e menos sofrimento e com muito menos ansiedade. Basta ter paciência, né? A gente quer fazer mudanças radicais e ter resultados radicais. E muitas vezes é isso que atrapalha. Daí fica aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. É muito comum a gente ver isso. Então, não façam da alimentação um foco principal gerador de ansiedade, que é isso que acontece com muita gente. Não faça isso o sofrimento. A dieta, ela não pode ser um sofrimento. Senão, a longo prazo, você não vai conseguir manter. Senão, a longo prazo, ela vai gerar muita ansiedade. Ela tem que ser algo que, claro, pode ser que um outro desconforto gere, porque às vezes eu já falei sim para um brigadeiro à tarde, eu não vou falar sim para outro brigadeiro à noite. Então, enfim, isso por si só já é uma restrição, eu não vou poder falar sim para tudo. Mas que não gere um sofrimento tão grande a ponto de eu pensar nisso o tempo todo, de eu viver para isso. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante. Então, eu convido vocês a pensarem, a olhar um pouquinho o histórico de vocês com a alimentação, a prestar atenção no quanto que a alimentação de vocês tá legal ou não tá legal, e principalmente como tá a sua relação com a comida, o quanto que você está restringindo demais a sua dieta e o quanto que isso tem sido uma grande fonte de sofrimento para você. Todas essas reflexões são importantes e a gente não pode criar a nossa relação com a comida de forma automática. Algumas vezes a gente precisa parar e pensar como é que tá assim, porque isso é um foco importante na nossa vida, a alimentação. É uma coisa que, como eu disse, a gente faz sempre, todos os dias, várias vezes por dia. Então a gente tem que refletir sobre essa relação assim como a gente reflete sobre as outras relações também, tá bom? Eu fico à disposição, caso eu tenha deixado de esclarecer alguma coisa, caso
enfim, vocês queiram dar a sugestão para que eu fale de outra coisa, eu sempre sugiro que vocês olhem para vocês e que vocês busquem profissionais que olhem para vocês de forma individual, que olhem para vocês, que procurem saber da história de vocês para ver o que é possível fazer para vocês, porque eu sempre digo isso, o que serve para um não necessariamente serve para outro, e a gente precisa parar de querer colocar todo mundo na mesma caixinha, na caixinha da dieta tal, na caixinha da dieta tal, ou mesmo não só em relação à dieta. É importante o que é possível, o que é melhor para você e o que você consegue aderir. Então sempre procurem profissionais que te olhem como um todo. Tudo bem? Então é isso.